Oi, eu sou a Raíssa e esse é o Raissando. Hoje eu vou falar de Fragmentado, que é um filme que estreou esse ano e que tá causando no mundo do cinema, porque representa meio que um grande retorno do diretor M. Night Shyamalan, que ficou famoso na época do Sexto Sentido. Ele dirigiu e escreveu o Sexto Sentido. Lá naquela época, uau, ele explodiu porque foi um filme muito impressionante, muito impactante. E aí no meio do caminho ele fez muitas coisas legais, algumas nem tanto. Enfim, esse filme tá causando mais ou menos um impacto parecido com o Sexto Sentido lá na época que ele foi lançado, porque, cara, é um filme... Ai! Bom, eu tenho muita coisa pra falar. Enquanto roda a vinheta, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Pra mim, filme bom é um filme que te impacta, que te faz sair do cinema transformado, mexido, emocionado, incomodado, sei lá. Fragmentado é realmente um filme que não tem como passar despercebido. Eu gostei tanto que eu assisti 2 vezes antes de fazer esse vídeo pra poder entender direitinho, né? Porque a primeira vez eu fiquei muito em choque, aí eu assisti de novo para prestar mais atenção nos detalhes, né? O que eu posso dizer é que esse filme possui uma riqueza de detalhes enorme. É pelas sutilezas que as coisas vão sendo reveladas. Tem muitas pessoas que ficaram um pouco decepcionadas porque esse diretor ficou conhecido, né, como eu falei primeiro pelo Sexto Sentido, por conta do twist, que é tipo assim, você passa o filme inteiro pensando no negócio e tentando entender o que vai acontecer, de repente, pá, vem um negócio que ninguém tava esperando e todo mundo fica tipo, ah! E aí esse filme não tem exatamente uma coisa assim tão reviravolta repentina. Eu achei sim o filme muito surpreendente e um puta suspense, porque, nossa, eu não sei, eu saí do filme, eu vou representar pra vocês a cara que eu saí do filme na primeira vez que eu assisti, foi mais ou menos assim. Sério, eu saí em choque, meu corpo inteiro tava tenso, eu demorei tipo uns 15 minutos pra voltar pra realidade. Tem uma coisa muito interessante desse filme que o Shyamalan falou que vem tentando trabalhar nos últimos filmes, que é o lance de não se prender ao gênero maior em que o filme tá enquadrado. Então esse filme, ele é suspense, transita nessa parte do terror, do drama, mas tem alguns pontos onde existem momentos mais leves de comédia que você dá risada, você se diverte. E segundo o diretor, ele diz que isso ajuda a criar o suspense no final, porque isso faz com que a plateia fique mais descontraída, entre na história, simpatize com os personagens, e aí de repente vem te dar um soco na cara, você fica tipo, ai, cadê aquela comédia? Eu tava mais confortável daquele jeito. E a atenção vai ganhando amplitude por conta desse contraste, que no começo tava todo mundo mais relaxado lá, se divertindo com a história, entre aspas, porque a história não é divertida, né? E aí chega no final, todo mundo tá tipo, ai, você me enganou, seu filho da puta. Falando rapidamente sobre a trama, o filme conta a história de um homem que possui um transtorno dissociativo de identidade. Isso significa que ele tem um probleminha, assim, básico, onde ele não possui só uma personalidade, ele tem 23. E aí essas 23 personalidades moram dentro de um corpo e elas ficam se alternando e elas são completamente diferentes uma da outra. Esse personagem, que na verdade são 23, né, ele se encontra com uma terapeuta ou psiquiatra, enfim, que entende esse distúrbio não como um problema de humor, que é o que seria mais aceito pelo mundo em geral. Ela entende isso como um distúrbio que, na verdade, não faz daquela pessoa uma pessoa inferior. Ela pode ser uma pessoa muito superior a todos nós, porque cada personalidade tem o poder de mudar a química do corpo com o pensamento. Então, tem um que é diabético, tem outro que é muito forte, tem outro que é fraco, tem outro que é criança. Enfim, tem várias possibilidades dentro de uma pessoa. E esse é um transtorno real. Então o filme te apresenta essa questão. Esse personagem, ele é visto pela sociedade como uma pessoa inferior, porque tem, né, problemas psicológicos. Mas e se, na verdade, essa pessoa é uma pessoa superior, porque ela consegue usar o cérebro de uma maneira que nenhum de nós conseguimos? É como se o trauma que essa pessoa sofreu, que causou esse transtorno, tivesse destravado o real potencial do cérebro. E aí, meu filho, aí é treta, né? Junto disso, o suspense acontece porque logo na primeira cena, uma das personalidades do Kevin sequestra 3 meninas e leva elas lá pra casa dele, no buraco onde ele mora, que não tem janela, não tem saída nenhuma. E aí a gente fica o filme inteiro tentando descobrir por que elas foram raptadas. Isso não é revelado no começo e não é revelado de uma maneira simples assim, digerida pra gente entender facilmente. As pistas vão acontecendo e aí a gente passa o filme inteiro ouvindo desse personagem que a fera tá chegando, tem uma fera
que tá quase aí e que essas meninas são uma comida sagrada. Então a gente tem meio que uma pista de que algo sobrenatural ou, sei lá, estranho ou muito agressivo vai acontecer, só que a gente, né, fica esperando pra ver o que é na verdade. Pra mim, a chave do filme tá na questão que eu falei um pouquinho agora sobre a inferioridade. Como o personagem do Kevin tem esse transtorno que é muito grave e faz com que ele não consiga conviver normalmente na sociedade, porque cada hora ele é uma pessoa diferente, ele passa a vida inteira se sentindo uma pessoa inferior, certo? Porque todo mundo julga ele como um cara com problema. E na verdade, tudo acontece porque essas personalidades estão tentando encontrar um propósito, estão tentando descobrir os seus potenciais, estão tentando mostrar pro mundo a que vieram, porque existem, e não necessariamente isso acontece de uma forma boa e positiva, né? E aí a gente pode abrir uma gavetinha também pra uma outra questão muito louca que o filme desperta, que é essa ligação com o sagrado ou com a espiritualidade, que na primeira vez que eu vi eu não tinha percebido muito bem. Mas se você parar pra pensar, as personalidades do Kevin ficam o filme inteiro falando que tem uma fera chegando, que a fera tá aí. E também, como eu falei, ele diz que as meninas são comida sagrada. Então a gente fica lidando com essa questão de o que é essa fera? Será que é uma coisa que existe? A doutora, quando fala com ele, diz que é uma fantasia. Então fica meio aberta essa questão de será que é Deus? Será que é uma aparição? Abre uma portinha para esse tipo de pensamento, da relação de nós humanos com o desconhecido, que causa esse medo, causa essa crença, sei lá, cada um interpreta de uma forma dependendo do ponto de vista. Bom, e depois de comentar tanto sobre o filme, eu preciso parar um minuto pra falar sobre o ator James McAvoy. Que puta que pariu, que papel é esse? Você já começa sabendo que o cara vai interpretar vários personagens que são um só. Que desafio maravilhoso pra desenvolver o trabalho de ator. Muito fácil de errar e de ser uma merda, mas ele faz com uma verdade, com uma complexidade que é realmente impressionante. Não só porque cada personagem traz um tom, uma voz, uma respiração, uma energia diferente, mas tem algumas cenas que ele transita entre esses personagens assim, sem cortes, no mesmo plano, no mesmo take, na mesma sequência. Então, tipo, cara, eu como atriz achei esse trabalho incrível. Ele precisa ser indicado pro próximo Oscar, porque não é uma coisa fácil e, cara, não é só fisicamente, é assim, é realmente a energia muda completamente de um personagem pro outro. Tem que, olha, abraçar e dar um beijo, agradecer por ele ter conseguido chegar nessa sutileza, delicadeza e nesse nível extraordinário de interpretação. Eu avisei pra você no começo do vídeo que eu viajei um pouquinho na maionese, não é? Mas a viagem não para por aqui. Eu fui ainda mais longe e agora vou apresentar a minha conclusão com Fragmentado. Eu simplesmente não consigo assistir o filme sem criar uma relação com a realidade e fazer um diálogo da ficção da sala do cinema com a vida real que a gente vive aqui nesse mundo crazy nos dias de hoje. E, pra mim, Fragmentado conta a história da volta por cima dos oprimidos. Tem uma frase maravilhosa do Paulo Freire que fala assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E é exatamente isso que acontece no filme, minha gente. O cara que passou a vida inteira sendo visto como aberração, como inferior, como um erro, como alguém que não deveria estar ali, ele fica o tempo todo arquitetando e crescendo e se movimentando pra um dia conseguir sair por cima e se vingar de todas as pessoas que ele acha que são ruins e que não merecem estar vivas. Então, assim, é claro que o filme é meio espetaculoso, né? Tem uns pontos um pouco surreais e tal, mas tirando os extras, na essência, é isso. E o mais louco é que o oprimido não é só esse cara que tinha esses transtornos da sociedade. A gente também tem a personagem da Cassie, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, que
representa um outro tipo de oprimida, porque a gente descobre algumas coisas do passado dela ao longo do filme que fazem com que a gente entenda o drama daquela personagem, que também é muito complexo e muito difícil. E quando esses dois personagens se encontram, eles criam um diálogo no subtexto, porque são dois oprimidos, são duas pessoas que sofreram e que enfrentam problemas para se encaixar na sociedade e tem que lidar com essas questões e muito mais. Mas no final do filme a gente descobre qual foi a saída de cada um e por isso que o filme é tão impactante. Enfim, eu sei que eu fui longe. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ou se você também percebeu algumas coisas dessas que eu falei, me escreve. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora para acompanhar as novidades do canal de cinema e dos outros assuntos que eu falo também. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo, viu? Um beijo!